Oi, gente, vamos agora para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre a chegada de outros povos. E dentro desse assunto vamos falar sobre os motivos pelo qual eles vieram para o Brasil, tá bom? E também vamos falar sobre as suas contribuições, além desses dois tópicos que são os principais. Vamos falar também sobre a migração no Brasil, tá bom? Vamos falar de outras pessoas que vieram para o Brasil. Vamos falar de várias coisas sobre a chegada de outros povos, tá bom? E para que a gente possa dar início a esse conteúdo, peguem o livro de vocês, por favor, na parte de história, na página 26, tá bom? Esse vai ser o nosso último assunto do nosso livro de história no volume 1, tá? Vamos iniciar a leitura? Entre 1818 e 1930, ou seja, muito tempo, diversos povos vieram ao Brasil para morar e trabalhar. Alemães, italianos, espanhóis, poloneses, japoneses e sírios são alguns deles. Conheça algumas características dessa migração. Temos aqui tópicos. Por que imigrar? Imigrantes para as fazendas de café, primeiras colônias de imigrantes, rumo às cidades, sírios e libaneses e a vez dos japoneses, tá bom? Vamos ler e comentar cada um deles, certo? Primeiramente, por que imigrar? Em alguns países da Europa, como na Itália e na Alemanha, a população enfrentava guerras, desemprego, miséria e falta de terras para plantar. Ao ter conhecimento de que havia terra boa na América, que seria o Brasil, que era o Brasil, e de que na região se buscavam trabalhadores para as lavouras, muitos grupos de pessoas vieram para o Brasil. Tinham como objetivo fazer a América, ou seja, melhorar de vida e até enriquecer. Então, o principal motivo pelo qual eles vieram para aqui para o Brasil, imigraram para o Brasil, foi justamente isso, a questão da condição de vida, das condições do seu país de origem, tá bom? Tinham guerras, estavam sendo perseguidos, né? Se passavam fome, passavam necessidade, tinham uma vida ruim, não tinham emprego. Eles perceberam que aqui na América, aqui no Brasil, tinham terras boas, estavam precisando de pessoas para trabalhar nas lavouras. Então, o que eles falaram? Não, a gente vai para lá, nós vamos para lá e vamos ganhar a América, né? Nós vamos fazer a América por conta do nosso trabalho. A gente vai enriquecer, a gente vai crescer muito. Mas nem todos tiveram esse sucesso total, nem todos enriqueceram. Por quê? Porque eles não ganhavam as terras, eles não vinham aqui, tomavam conta de tudo, é deles, ponto final. A gente tem que lembrar sempre dos portugueses. Eles tomavam de conta de tudo, né? Então, por mais que eles viessem para cá e trabalhassem nas lavouras, eles deveriam prestar conta com os portugueses. E eram contas bem salgadinhas na época, tá bom? Imigrantes para as fazendas de café. A partir de 1870, muitos europeus, principalmente italianos, foram incentivados a trabalhar no plantio de café em São Paulo e no Rio de Janeiro. Com a abolição da escravatura em 1888, a entrada de imigrantes aumentou ainda mais, pois muitos fazendeiros não contratavam escravizados. Os imigrantes chegavam com a família e o sonho de ter um pedaço de terra para plantar. Contudo, a maioria trabalhou em fazendas de café em troca de salários baixos, ou seja, a partir do momento que foi decretado o fim da escravidão, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que liberar o seu escravo. Alguns deles tinham que prestar contas, né, pelo que eles conseguiram, né, de passar um tempo hospedado, morando naquela casa, naquele lindo local que eles moravam, né, só que não. Eles tinham que prestar conta, então acabavam que, por mais que eles fossem livres, eles tinham que continuar trabalhando naquele local. Para quê? Para ver se eles conseguiam, pelo menos, ganhar um pouco de dinheiro. Como foi falado aqui, muitos dos fazendeiros não gostavam de contratar ex-escravos, né? Eles não queriam, já que não posso ter como escravo, também não quero como nada. Eles pensavam dessa maneira. Então, a gente também tem que levar em consideração que, mesmo com a abolição, né, da escravidão, a gente tem que entender que eles
penaram muito, mas que eles estivessem livres, eles também sofriam muito. Por quê? Quando uma pessoa é liberada de um local onde ele trabalhava e não ganhava nada em troca disso, eles saíram de lá com a mão abanando, como dizem, né? Com a mão na frente e atrás, sem nada, né? Então, como é que eles iam conseguir começar a sua vida? Muitos deles faziam proposta para os seus ex-donos, né? De fazer assim, olha, deixa eu trabalhar aqui, você vai me pagar um pouquinho, eu preciso de dinheiro para conseguir tocar minha vida e tal. Alguns aceitavam, outros não. Então, a partir desse momento que eles não aceitavam, não contratavam seus ex-escravos, eles começaram a fazer propostas para os imigrantes, tá bom? Eles faziam aqueles encartezinhos nos folhetos, assim, como se fosse uma maneira de chamar a atenção dos imigrantes vindo para cá. Eles não distribuíam no folheto, né? Como se fosse aqueles negócios mais antigos que eles colocavam na parede assim e ficava lá. Então, eles faziam propagandas enganosas para chamar a atenção dos imigrantes. Mas mal eles sabiam que quando chegavam aqui trabalhavam muito e ganhavam também pouquíssimo, né? Então, os fazendeiros não reconheciam o trabalho dos seus funcionários, né? Das pessoas que trabalhavam na lavoura deles, tá? Primeiras colônias de imigrantes. As imigrações ocorreram em diferentes momentos na história do Brasil. A partir de 1818, grupos de imigrantes portugueses, alemães, italianos e poloneses foram para o sul do Brasil, onde formaram colônias e contribuíram para o povoamento da região. Colonizar, povoar, tá bom? Rumo às cidades. Os salários baixos e as condições duras de trabalho nas fazendas fizeram com que muitos imigrantes, depois de alguns anos, fossem para São Paulo em busca de emprego nas indústrias. Em 1860 e entre 1860 e 1915, alguns locais habitados por eles deram origem aos atuais bairros Paulistanos Brás, Bexiga e Bom Retiro. Então, quando eles perceberam que todo aquele trabalho, tudo aquilo que eles estavam fazendo não estava sendo válido, eles foram para São Paulo, que em São Paulo começou a construção das indústrias. Então, obviamente, teria muito emprego. Por quê? Porque antigamente não existia todo esse maquinário que existe hoje, né? Então, precisaria muito de trabalho manual. Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais eles iriam produzir, tá bom? Sírios e libaneses. Grupos de sírios e libaneses começaram a vir para o Brasil por volta de 1880. Muitos sofriam perseguições, e ainda sofrem, por causa de suas crenças. A religião cristã não era bem aceita onde viviam. Houve pessoas que desejavam voltar à terra natal após prosperar, mas poucos retornaram. No Brasil, concentraram-se principalmente em São Paulo e se dedicaram ao comércio. A partir de 1908, chegaram os japoneses, que imigraram para trabalhar nas fazendas de café no interior do estado de São Paulo. Depois de uns anos, alguns japoneses que não se adaptaram à vida nas fazendas migraram para São Paulo e habitaram a região que deu origem ao bairro da Liberdade. Já até mostrei para vocês. Uma das dificuldades encontradas por esse povo foi a relação à alimentação, que é o arroz, o feijão, que não agradava os japoneses, tá bom? Então, gente, essa alimentação não agradou os japoneses. Se a gente for pra lá, as comidas aí também, aqueles peitinhos bem exóticos, assim, também não nos agrada. Então, é questão cultural mesmo que fez com que eles não se adaptassem tão bem aqui no Brasil, tá bom? Vamos agora lá pra página 29, porque a 28 é a atividade, tá bom? Migrações internas no Brasil. Grandes movimentos de pessoas ocorreram no território brasileiro em diferentes períodos. Em 1870, eles foram para o norte. 1956, a Brasília. 1950, para o sudoeste. 1970, do sul ao centro-oeste. Vamos agora saber de cada um deles detalhadamente? Inicialmente, rumo ao norte. Grupo de pessoas deixaram o Nordeste por causa de uma grande seca na região e migraram para a Amazônia, com o objetivo de trabalhar na exploração da borracha. Em 1956,
A cidade de Brasília começou a ser construída para se tornar a nova capital do Brasil. Para trabalhar na construção, chegaram pessoas vindas principalmente do norte e do nordeste. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como os candangos, tá? Então, os candangos, eles foram as pessoas que trabalharam na construção de Brasília, tá bom? E que construção, né, gente? Acho que eles trabalharam duro para construir Brasília. Brasília foi inaugurada em 1960, o que resultou em novas levas de imigrantes na cidade. Ou seja, se a cidade foi inaugurada, obviamente, novos comércios, indústrias iriam surgir. Então, também chamou a atenção de muitos imigrantes que fizeram se mudar aqui também para o Brasil, tá bom? Rumo a Sudeste. Entre 1950 e 1960, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro receberam migrantes vindos do campo, principalmente da região Nordeste, onde a população enfrentava uma forte seca. Os migrantes nordestinos eram chamados de retirantes nesse período. Eles buscavam emprego em indústrias, comércio e construção civil. Preconceito, falta de moradia e inexperiência com o trabalho disponível foram algumas das dificuldades encontradas por eles na grande cidade, tá bom? Próximo. Fazendeiros do Paraná e do Rio Grande do Sul compraram grandes lotes de terra no centro-oeste para criar gado e plantar. Formaram-se grandes fazendas mecanizadas que geraram uma nova onda de migração do campo para a cidade de 1980. Fazendas mecanizadas que começou a introdução, a tecnologia começou a se inserir nessas fazendas, tá? Próxima página. Migrantes transformando as cidades, tá bom? Ao se mudarem de um lugar para o outro, os migrantes levam histórias, lembranças e costumes e dessa forma influenciam os hábitos e cultura do local onde chegam. Por outro lado, quando as pessoas se mudam também são influenciadas pela cultura e pelos hábitos do novo lugar, incluindo a alimentação, sotaque, expressão cultural, entre outros. Ou seja, imagina só, no nosso país, se cada um morasse na sua região nativa, né, no seu local onde nasceu e não saísse de lá, nós não teríamos conhecimento sobre muitas culturas. A gente só teria conhecimento se a gente viajasse para um lugar para visitar e voltasse. Mas imagina só se nem viajar a gente pudesse. Se cada região fosse restrita aos moradores de lá. A diversidade cultural do nosso país não iria existir. Se nós pararmos para analisar, o Nordeste tem suas comidas típicas, no Norte tem as suas, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste. Tanto é que ano passado nós fizemos uma feira cultural sobre isso, foram sobre as regiões do Brasil. E a gente pode perceber a cultura e a riqueza que cada um deles tem, né? Eu, por exemplo, sou lá da Paraíba, no Nordeste. Quando eu vim pra cá, eu senti muita diferença no sotaque, principalmente, nos alimentos, no nome dos alimentos, como eu já falei pra vocês, né? Então, a gente sente aquele choque, sente aquela diferença quando sai de uma região que a gente já está acostumado, já está habituado com a cultura, com o modo de viver, e vai para outra que tem algumas mudanças, tá bom? Eu hoje já falo com o meu sotaque normal, mas meus pais, normal daqui de Brasília, né? Que é o chiadinho, com T chiadinho. Mas os meus pais não, os meus pais permaneceram com o seu sotaque, tá bom? Como eu cheguei aqui criança, acredito que tenha sido por conta disso. Mas eu também sofri muito preconceito na escola por conta do meu sotaque. E acabou que eu mudei o meu sotaque meio que forçado mesmo, para eu poder ser inclusa, para poder ser aceita pelas minhas amigas da escola. Infelizmente, né? Porque eu acho o sotaque nordestino maravilhoso. Então, acabou que eu mudei meu sotaque meio que forçado, porque na escola que eu estudava as pessoas não riam de mim, faziam piadas, faziam chacota com o meu sotaque, com o meu modo de viver, tá bom? Então, acabou que eu, por conta própria, decidi forçadamente mudar meu sotaque para que eu pudesse ser aceita pelas minhas amigas na escola que eu estudava. Infelizmente, né, gente? Quando a gente é criança, a gente acaba fazendo essas coisas para poder ser aceita pelos outros, né? Porque se fosse hoje, eu não faria isso. Enfim,
Então, a gente tem uma grande vantagem por conta dessa riqueza cultural. Se a gente for observar aqui no Brasil, a gente tem, por ser o centro, a capital, muitas pessoas vêm pra cá. Então, aqui tem pessoas de cada canto do Brasil. Então, aqui é um local muito rico. A gente acha restaurante típico de tal região, comida típica de tal região, a gente acha isso com muita facilidade, né? E se a gente pesquisar também, pode ser que no nosso almoço a gente esteja comendo uma comida típica de uma região, que a gente não tenha conhecimento, né? Que a gente não sabia disso até então, certo? Agora, aí a página 30 e 31 também são as atividades, tá bom? E para finalizar, vamos para a página 32, tá bom? Que diz, imigrantes do Brasil na atualidade. Todos os dias chegam ao Brasil imigrantes de diversos países. Há pessoas que vêm ao país procurando por oportunidade de conquistar uma vida melhor. Há também imigrantes que são refugiados, isto é, pessoas que precisam de proteção e de um novo lar, pois fogem de guerras e crises políticas que ocorrem no país onde vivem. Os venezuelanos, os sírios e alguns povos africanos são exemplos de populações que estão passando por dificuldades, tá bom? E aqui ele vai nos dar três, sobre cada esses países, né, que eu falei, sobre os venezuelanos, os africanos e os sírios. A gente vai falar sobre cada um deles bem rapidinho, só uma observação, tá bom? Vamos lá. Os venezuelanos enfrentam desemprego, violência e fome por causa de uma grave crise econômica. Desde 2017, um grande número de venezuelanos se deixaram sua terra natal, pedindo refúgio. Ou seja, quando eu chego lá, eu peço refúgio. Eu estou pedindo proteção. Eu estou pedindo um abrigo, certo? Eu estou pedindo um local para eu ficar, porque eu não aguento mais ficar no meu país, por conta desses problemas, tá bom? Povos africanos. Habitantes de alguns países do continente africano, como o Sudão, o Mali, a República Democrática do Congo, também vivenciam guerras. Algumas pessoas desses locais também têm chegado ao Brasil em busca de proteção. Sírios. Desde 2011, o Brasil recebe um grande número de imigrantes vindos da Síria, que fogem das dificuldades causadas pela guerra civil no país de origem, tá bom? Gente, a guerra civil é quando ocorre uma guerra entre grupos do mesmo país, tá bom? Não são países diferentes que estão tendo uma guerra. São grupos no mesmo país que estão em conflito, tá bom? E aqui, na página seguinte, tem um tópicozinho bem assim, ó. Saiba mais, que eu achei muito interessante e super importante para vocês, tá bom? Diz o seguinte, migrar é um direito de todas as pessoas do mundo. No entanto, os governos de alguns países constroem muralhas ou imensos muros para impedir que os refugiados cheguem às cidades. O Brasil dispõe de leis para proteger os imigrantes, prevendo o direito ao trabalho, o de viver com a família e o de cultivar seus costumes, desde que respeitem as leis brasileiras. Gente, olha só, praticamente, os Estados Unidos, no caso, ele barra praticamente todos os imigrantes, se não estiverem legalizados. E os que estiverem legalizados não podem viver lá para sempre. Eles têm que voltar depois de um determinado tempo. Ou seja, não são todos os países que têm essa facilidade de receber um imigrante, tá bom? Alguns imigrantes que eu já passou na televisão e tudo mais, eles ficam na divisa, certo? Pedindo socorro, dormindo na rua, assim, pedindo socorro, porque não aguentam voltar para o seu país por medo de morrer, né? Principalmente lá na Síria por conta da guerra. Eles pedem socorro porque não aguentam mais, tá bom? Então, gente, esse é o conteúdo de hoje, tá bom? A gente finalizou o nosso livro de história. Eu vou colocar nas instruções desse vídeo, tá bom? As atividades que devem ser feitas, tá? E não se esqueçam que amanhã, às 10 horas, é o nosso segundo encontro, tá bom? Nós vamos ter a nossa segunda aula online, tá? Então, descansem e estejam preparados. Tô falando amanhã porque eu gravei esse vídeo um dia antes, né? Mas isso quer dizer que hoje, sexta-feira, temos o nosso encontro, se vocês assistirem esse vídeo antes da aula, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.